estamos iniciando o Programação e Cidadania na Comunidade. Queremos agradecer a sua sempre audiência e dizer que hoje, durante a nossa programação, teremos várias entrevistas e vários quadros. Nós aqui sempre destacamos a participação das mulheres empreendedoras, participações também dos conselhos comunitários de segurança e das instituições de segurança. Nós começamos com as atividades também dos conselhos de segurança na nossa cidade, com as reuniões e também as reuniões das associações de moradores. Hoje nós estamos aqui com uma ilustre presença, o professor Charles Bormanieri. Ele vem para falar novamente aqui sobre terapias e autoconhecimento, que é o assunto que está no nosso dia a dia, porque se refere a nós mesmos. Então, professor Charles, seja bem-vindo novamente. Muito obrigado, Salete, pelo carinho, pelo convite. É sempre um prazer estar aqui contigo e poder falar sobre o autoconhecimento, sobre expansão de consciência e esse processo de você se conhecer, né? Maravilha. Então, professor, coordenador de pós-graduação da Psicologia Transpessoal na Escola IPAL, FAMPER, né? O senhor também aí trabalha com as variadas terapias, né? Queremos falar um pouquinho para que esse ano a gente não teve participação sua ainda, né? Sim. Tivemos no final do ano passado e agora retornando. Queremos aí que tenha um ótimo ano e que fale um pouquinho então dessas suas experiências nessa área. Obrigado, Salete. Obrigado, sim, que seja um bom ano para todos nós e depende muito de nós construir esse ano, né? Então, o autoconhecimento realmente é um caminho que a gente deve buscar para entender melhor o que acontece fora. Porque o que acontece fora tem muito a ver com o que acontece dentro de mim. Ali fora cada um está vivendo o seu mundo interno, baseado em memórias, emoções, e a gente muitas vezes sem conhecimento acaba tentando querer entender o que o outro traz, por que o outro se comporta daquela forma, por que reage daquela forma, mas na verdade a gente não consegue entender por que o nosso temperamental, o nosso comportamental também é baseado em situações desse mundo invisível, né? Sempre digo, o que é alegria, o que é felicidade, o que é tristeza, você não consegue palpar isso, pegar na sua mão, porque está no mundo invisível, no mundo interno. E esse mundo invisível, ele atua no visível, ele aparece aqui fora. Por isso que uma dor de rejeição na infância, hoje aparece nas relações como rejeição também, sabe? Esse espelhamento das nossas emoções é o tempo todo. Então, o se conhecer é um caminho, sabe? E é para dentro. Que maravilha. Então, professor, quais são os tipos de terapias mais comuns? Eu trabalho com a constelação familiar, né? Que é uma abordagem do Bert Hellinger, né? Que olha para o sistema a qual você pertence. Eu sempre digo, se a Terra é uma grande escola, se a gente está aqui mais do que para comer, dormir, gerar boletos e morrer, né? Qual é o sentido da vida? A gente precisa de uma sala de aula também nessa grande escola. E essa sala de aula é o nosso sistema familiar. Eu digo que não são os filhos que são parecidos com os pais, são os pais que são parecidos com aquilo que os filhos vieram buscar. Então, quando você entende o que acontece dentro do teu sistema, além do que você tem consciência do seu pai e da sua mãe, porque isso ainda é sintoma de muitas coisas que aconteceram lá atrás, sabe? Às vezes um bisavô, um tataravô que atravessou um oceano da Itália e chegou aqui e construiu, sim, uma história, deixou a semente da vida aqui, mas sentiu muitas coisas. E dali para frente, sintomas dos sintomas dos sintomas, que hoje aparece na nossa vida como uma forma de neutralidade ou de lealdade, sabe? Maravilha. Então, olha só como é abrangente, né? A questão das terapias e também do autoconhecimento. Sim. Professor, vamos falar um pouquinho mais então sobre a questão dessa terapia, em especial transpessoal. Sim, a psicologia transpessoal eu digo que é um caminho de autoconhecimento, sabe? É uma pós-graduação de 2 anos, são 24 seminários, um sábado e um domingo por mês, reconhecido, né, pelo MEC como pós-graduação, pela FAMPER, pela Faculdade do Paraná, mas para quem não tem formação, pode ser feito como extensão de conhecimento também, né, de terapias integrativas e holísticas, e um caminho de autoconhecimento, sabe? Eu acho que é uma linda jornada. Muitas vezes a gente faz uma constelação, eu trabalho com a hipnoterapia também, e ela vai trazendo, sim, compreensões, ressignificações, mas a constância de você caminhar esse caminho do autoconhecimento faz com que você cada vez se mantenha mais nesse caminho, sabe? Então, são 24 encontros com você, né? Além de ter 24 profissionais que estão lá preparados para te auxiliar nesse processo de
expansão de consciência e curativo, mas cada vez que você vai no seminário, você vai encontrar você mesmo, sabe? E o que a alma nos busca é esse conhecimento. A alma almeja a tua evolução, sabe? Muitas vezes o que nos bloqueia aqui é essa esfera mental. Mas eu não vou um sábado, um domingo por mês. E às vezes a gente não consegue se colocar como prioridade, sabe? Charles, mas eu tenho uma questão assim e tal. Eu sempre quando eu fui buscar para mim o autoconhecimento, eu dizia que as pessoas que eu amo eram as primeiras pessoas a receber a minha melhora, sabe? Como ser humano, sabe? Eu digo que você não vai trabalhar a tua espiritualidade, você vai trabalhar a tua humanização. Porque a tua humanização vai te fazer reconhecer a tua espiritualidade e a do outro. Que maravilha. E esse é o curso que está iniciando e que vai ter em breve? Sim, nós temos 2 turmas. Uma vai se formar agora, a primeira turma em junho. São 50 formandos. Já está sendo organizado toda a formatura, vai ser na Arte Sul. E 200 convidados vai ter. Então, uma comissão de organização muito especial. E tem a segunda turma que já está em andamento, está no 8º seminário. E esse ano, 2026, em junho, 4 e 5 de julho, vai abrir a 3ª turma em Blumenau. Então hoje a gente tem cerca de 90 alunos, mais ou menos, em Blumenau, trabalhando esse autoconhecimento, sabe? Trazendo um pouquinho de luz, não só dentro da sua casa, mas aonde você passa, né? No teu comércio, na tua família. Você acaba trazendo, às vezes, a tal da paz, né? Como nós estávamos falando ainda há pouco. Quando Jesus diz, eu vos dou a paz, eu vos dou a minha paz. Quando você está em paz, o fato de você estar com alguém que muitas vezes está preso às dinâmicas, às dores ou projeções, a tua paz já acalenta aquele coração, aquela alma, sabe? Então, onde você estiver, você se torna esse pontinho de luz, sabe? Com conhecimento, com sabedoria, com aceitação do que o outro é o que consegue ser, né? Maravilha. Então, só para deixar mais claro, existe quantos cursos? Dentro da Transpessoal existe 24 seminários, né? Tem curso de Reiki Espiritual Quântico, que é reconhecido pelo SUS e pelo MEC, né? Da Escola EPAL. A numerologia, tem a aromoterapia, cromoterapia, tem a auriculoterapia, dança circular, vivências do budismo, tem várias abordagens. Maravilha. Então as danças circulares são fantásticas, assim, né? Eu costumo dizer que é num círculo que a gente olha para o mesmo centro e percebe que faz parte do todo, sabe? E isso faz com que você se conecte. Então, a evolução, quando é em grupo, a gente ganha força, potência, frequência, vibração, sabe? Para se manter na egrégora. Que maravilha. Então, o curso que está em andamento, que vai ser a formatura agora, é o curso de? Psicologia Transpessoal, da primeira turma. Da primeira turma. É esse que vai se formar agora? Isso, em junho. Em junho. Em julho abre a próxima turma. Que é a terceira. Isso. As inscrições já estão abertas, já tem pessoas se inscrevendo, né? Vamos colocar, tem o link já? Pode entrar em contato no meu Instagram, né? Ou no meu WhatsApp, Charles Bormanieri, ou o WhatsApp 47984053486. Isso, porque daí na tela as pessoas, enquanto a gente está falando... Perfeito, pode entrar em contato, sim. Isso, porque é interessante, às vezes a pessoa quer conhecer um pouquinho mais também, antes de repente fazer uma escolha, né? Pode estar entrando em contato pelo WhatsApp, né? Exatamente. Ótimo, então. Onde o senhor faz os seus atendimentos, porque querendo ou não, são vários tipos de terapias, pessoas podem estar buscando conforme as suas necessidades, né? Sim. Individual, eu atendo na Rua dos Caçadores, né, no 1050, e final de semana agora eu estava em Passo Fundo. Eu estava no outro núcleo da Transpessoal, dando uma aula também, onde eu dou aula de piroterapia com a constelação junto. E nessa turma de Passo Fundo tinha 50 pessoas, né? E fui levar esse conhecimento das constelações, da piroterapia, e trabalhar esse autoconhecimento, né? Então, já tive em Frederico, Westphalen, Bento Gonçalves, Chapecó, são núcleos que tem, né, no Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, levando também esse autoconhecimento dentro da Transpessoal. E quem vai fazer esse curso, tem interesse em fazer esse curso, começa no meio do ano, né? Quantas aulas são? Onde é realizado, só para a gente se situar. Sim, em Blumenau a gente faz na AMP, né, ao lado do Angeloni, na Velha, né, e no auditório da AMP. E acontece sempre um sábado e um domingo por mês, né, e cada seminário vem um professor, né, específico daquela área, né,
numerologia, acho que vem de São Paulo, muitas pessoas vêm do Rio Grande do Sul, professores, né? Então a gente tem uma dinâmica diferente em cada seminário, sabe? Então Legal. fica leve, porque você vai conhecer um professor e um conhecimento que vem com ele, né? Eu sempre digo que cada facilitador, ele traz consigo também um caminho que ele fez, sabe? E isso faz com que você também aprenda com ele o caminho, né? Que muitas vezes esse caminho é da mente ao coração, né? E isso faz também uma transferência de sabedoria, né? Que maravilha. E até a senhora contou em outro momento, né, de que quando começou por uma necessidade sua de evoluir. Sim. Foi uma busca para os meus processos, né? As minhas dinâmicas, né? Eu sempre digo, enquanto tinha gaiolas mentais, havia carcereiros aqui fora, né? E carcereiros pode ser o teu medo, as tuas feridas emocionais, as tuas projeções. Então a constelação familiar, ela não acontece só numa sala de atendimento ou num grupo de pessoas, acontece o tempo todo na nossa vida. É que a gente não sabe qual é o papel que a gente está projetando no outro, as nossas expectativas, muitas vezes, projeções, e não sabe qual é o papel que o outro está projetando em você, sabe? Então a gente acaba usando as palavras como roupas para expressar nossa energia, e às vezes quando a gente acalma essa energia, transmuta essa energia, a gente começa a usar uma sutileza de palavras, sabe? Umas roupas mais de edificar e não danificar, né? Então esse é o caminho. Que é a evolução, né? Que é a evolução. Então tá, muito obrigada pela sua participação mais uma vez, mas gostaria que deixasse suas considerações finais e também sua mensagem. Tá, quero te agradecer a oportunidade de estar aqui e agradecer você que está nos assistindo, e busque o autoconhecimento de alguma forma. Eu sempre digo que você não vem aprender nada, você vem lembrar do conhecimento que já habita em nós. Maravilha. Então, muito obrigada mais uma vez. Gratidão. E é com essa mensagem do professor Charles Bormanieri que nós encerramos este quadro, e nós agradecemos muitíssimo aí a sua participação. Fique aí, não saia daí, fique aí porque nós teremos mais. E hoje nós teremos um quadro especial Empreendedorismo Feminino com o tema Clube Mulheres Invencíveis. Hoje está comigo Gláucia da Silva Cosme, ela que é do Estúdio Plural Gláucia Cosme. Vamos conhecer um pouquinho então. Olá, seja bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer estar aqui contigo, falando um pouquinho do clube e também sobre empreendedorismo, né? Feminino, principalmente. Com certeza. Bem, é de comum nós perguntarmos sobre a nossa entrevistada. Então, a comunidade quer saber quem é Gláucia Cosme. Então, eu sou fotógrafa há 14 anos, sou gaúcha, estou aqui há 1 ano, mais ou menos, e também sou professora, 20 anos de educação. Maravilha. Nesse caminhar da educação, acabei entrando um pouquinho pela semiótica, análise de discurso, e hoje eu trago isso para a fotografia nos ensaios corporativos. Que maravilha. Então, como você iniciou e despertou para o empreendedorismo já há quanto tempo? Faz tempo isso. Eu deveria... Bom, desde ali da minha adolescência, eu já acabava vendendo algumas coisas, trabalhava muito com vendas. Depois fui para a faculdade, continuei trabalhando com vendas e dentro de outros setores também. E a fotografia, ela veio porque na minha cidade tinha muitos sites de festas e tal, e a gente acabava trabalhando para esses sites, fotografando. E eu sempre gostei muito de fotografia. Aí ali acabei fazendo amizade com a gerente de um estúdio fotográfico, e ela sabia, o quanto eu gostava. Lá tinha a TV Câmera também, que tinha um grande amigo. Esse grande amigo um dia viu as minhas fotos e ele disse: nossa, tu tem muito feeling, tu já trabalhou com fotografia e tal? Eu disse pra ele: não, nunca trabalhei, mas gosto bastante. E aí ele começou a me contratar para trabalhar pro site dele, fazer as fotos dos eventos e tal. Depois eu conheci essa gerente, fiz um teste, fui trabalhar no estúdio, 1 mês fui pra gerência do estúdio, tomei conta da parte do estúdio. E aí depois saí e segui nesse universo. Que maravilha. E o que tudo você faz dentro do Estúdio Plural? O que você oferece para as tuas
digamos assim, clientes, né? Sim, então, hoje o Estúdio Plural, ele trabalha muito com o corporativo, né? E o corporativo eu trabalho através de uma linha da psicanálise, que é a ideia de trazer as formas de comunicação para dentro da fotografia, que é as comunicações arquetípicas. O que são os arquétipos, né? Eles são aquelas comunicações que já estão construídas no nosso imaginário. Então, eu trago elementos, né, dessa comunicação que mais combina com aquele cliente. A gente faz um teste, saber qual é o principal arquétipo de comunicação dele, faz uma anamnese, tenta buscar ali o que existe naquele CPF que se destaca no CNPJ daquela empresa e direciona essa comunicação de uma forma mais assertiva. Tanto na postura, como o local das fotos, a luz que eu vou usar, os tecidos que a gente vai buscar usar nesse ensaio, né, os cortes de roupa, tudo isso comunica. E aí entra a ideia da análise de discurso e da semiótica, que eu sou mestre hoje. Que maravilha, né? E tem muita gente que nem conhece, né? Que não conhece esse estilo Exato. de trabalho e esse tipo de trabalho, né? Exato. Mas as empresárias estão tudo de olho, né? E é muito legal, porque às vezes a gente faz anamnese e tem algumas perguntas, né? E elas ficam, ai, nossa, por que eu preciso responder tanta pergunta só pra tirar foto? Eu falo, cara, porque precisa ser assertiva, a gente precisa direcionar melhor e tal. Quando elas pegam o resultado, elas, nossa, totalmente diferente do que eu imaginei. É muito a minha cara, sou eu aí. Então, essa é a ideia, né? Porque nós, como empreendedoras, a gente trabalha com pessoas. Nosso serviço, ele serve a alguém. Nós estamos aqui a serviço, né? Independente do que a gente trabalha. Então, trazer esse CPF, né, o que tu tente que vibra no teu CNPJ é indispensável para que tu possa, de fato, estar dentro do teu nicho, destacando por quem tu és. E não pela massa, né? Não sendo levado pela massa, e sim porque o teu trabalho é diferente dentro daquele segmento. E as mulheres, elas, eu vi vários trabalhos que você fez, né? Elas ficam maravilhadas, mais empoderadas, inclusive, né? Sim, com certeza, com certeza. E isso faz também com que elas também consigam se manifestar de uma forma diferente, porque elas acabam vendo que elas têm um potencial muito bom. Exato, porque tu traz a propriedade que tu tem diante daquele assunto, né? Às vezes eu mexo com as gurias, não, vocês não vão vir aqui fazer foto bonita. Isso aí eu ensino, inclusive, vocês a fazer no meu workshop. Se vocês quiserem, eu ensino. Mas vocês vêm aqui para fazer uma foto estratégica. Uma foto que vai comunicar o que realmente vocês são e o que realmente vocês entregam, né, no segmento de vocês. E aí quando elas pegam o resultado, elas trazem, né, esse feedback que tu trouxe. Nossa, pô, nunca imaginei estar assim. Pô, olha esse mulherão. Pô, eu sou assim mesmo. Olha que legal. Verdade. É muito legal, muito satisfatório. Que a gente viu mesmo nos grupos que a gente participa juntas, né? Então, falando um pouquinho aí do Clube da Mulher Invencível, você faz parte como fundadora, parabéns. Isso, obrigada. A gente já teve aqui tanto a Muriel Masi quanto também a Michele, né? Sim. Abrindo uma programação aqui de parceria, eu sou madrinha, então a gente está trazendo as fundadoras para falar um pouquinho do seu trabalho, né? E hoje, né, você foi contemplada porque a gente identificou que tinha um diferencial também ali, né? Sim. E como é que é participar? Então, eu acho que o clube, ele é indispensável para esse movimento do empreendedorismo feminino. Eu sempre acreditei que mulheres juntas, elas podem ir mais longe, conquistar mais espaços, né? Quando uma mulher se levanta, outras se levantam. E o clube, ele traz isso, ele não é só um clube em que tu vai trazer conhecimento e pronto. Tu tem atividades, tu tem metas a cumprir, então ele te coloca em movimento. E eu sou, né, a fotógrafa oficial do grupo. Quando eu vou trazer as fotos para as gurias, trazer, né, o ensaio corporativo delas, eu tento trazer exatamente isso. Esse movimento que o Clube da Mulher Invencível, né, faz. Ele faz essa proposta de tu te movimentar, estar em ação, ser uma empreendedora em ação, levando outras mulheres também para ação, para dentro da fotografia. O que tu faz, o que ele gera em outras pessoas, porque tudo que a gente faz gera algo, né? Então essa é a ideia, e eu acho que isso entra muito em consonância com a proposta do clube, que, né, é para além de conhecimento, é um movimento, é o alavancar, é o crescer juntas, né? Então, realmente, o Clube Mulher Invencível faz a diferença, né? Muita diferença. A gente percebeu aqui por outras participantes, e a gente também teve uma programação que a gente até te convidou, né? Sim, foi no dia infelizmente 15. Eu estava no Rio Grande do Sul, cumprindo a agenda. Sim, mas que não faltará oportunidade, né? Onde a gente teve algumas das mulheres, junto com a Muriel, que participou da roda de conversa, que foi um café, na verdade um café com entrevista, no aniversário de 3º ano aqui do nosso programa, né? Nós queríamos muito que você deixasse aí a sua mensagem, só que antes disso, como a gente encontra, né, o seu trabalho, você nas redes sociais,
deixa os contatos aí pra gente, né? E se você quiser falar mais alguma coisa sobre o seu trabalho, fique à vontade. Então, eu tenho um estúdio, ele fica localizado aqui na Velha, no anexo da Clínica Stipe. Então, é um estúdio fotográfico em que ele tem espaços ali disponíveis, né, e direcionados para o empreendedorismo. Então, quem quiser tirar foto, aquela fotinha tradicional, vou lá no fundo branco, vai se surpreender quando chegar no estúdio, porque ele tem, né, todo um movimento voltado para a construção daquele empreendedor. Então, tem uma personalidade um pouquinho diferente aí do convencional. Então, o estúdio fica ali na Velha, no anexo da Clínica Stipe. Nós vamos colocar os contatos que você vai passar agora na tela. Vamos lá. E pode chegar e nas minhas redes sociais, né? Tem o estúdio fotográfico Glaucia Cosme, que é a conta daqui de Blumenau. Como eu também atendo o Rio Grande do Sul, tem o Glaucia Cosme Fotografia, que é uma conta do Rio Grande do Sul, mas, né, tem alguns trabalhos interessantes também de ensaios e eventos. E eu tenho um projeto de empoderamento feminino a partir da fotografia, que é o Projeto Toda. O Projeto Toda, ele busca trazer, né, esse empoderamento a partir da identidade feminina e dessa fragmentação dessa identidade. Nunca somos apenas empreendedoras. Na maioria das vezes somos mães, esposas, filhas. Então o projeto traz isso para a superfície de uma forma com um olhar mais carinhoso. Maravilha. Muito bacana esse trabalho. E a gente gostaria que você deixasse a sua mensagem, então, para as mulheres empreendedoras, ou que não são, mas que tá precisando despertar, né? Exato. Às vezes a gente tem tanto medo de fazer a transição de carreira, porque a gente já nasce, parece que a mulher já nasce com uma culpa, né? E com tantas coisas a cumprir e uma sobrecarga tão gigante. Mas a gente nunca tá sozinha nessa caminhada. Existem outras mulheres que elas estão ali do teu lado para te dar força, para te alavancar, para te, né, trazer para a superfície. Foi como eu disse, quando uma mulher se levanta, outra se levanta. E o Clube da Mulher Invencível, ela é exatamente isso. Então, se tu queres fazer a tua transição de carreira, se tu pretendes, né, entrar com o teu produto, com o teu serviço de uma forma mais assertiva, me procura ou procura o clube. Ali, com certeza, tu vai encontrar todo o aparato, toda a base necessária para isso, para conseguir fazer isso de uma forma mais tranquila, com suporte. E o Instagram do Clube da Mulher? É Clube Mulher Invencível. Instagram para as pessoas também, né, consultarem lá, Exato, verificarem, assim como também tem os teus endereços e contatos. Ótimo. Eu te proponho para que a gente, nas próximas, a gente traga imagens, selecione algumas pessoas que possam, né, liberar as suas imagens, né, para a gente mostrar um pouco mais esse trabalho, porque enche de expectativa e vai encher os olhos de quem realmente, né, vai poder estar vendo alguns exemplos aqui, pode ser? Claro, com certeza. E o interessante de trazer algumas imagens também é que a gente consegue ver o quanto as comunicações são diferentes, pensando na linha dos arquétipos, né? Porque nós somos diferentes. E isso é que nos destaca, isso é que nos torna especial. Maravilha. Glaucia, parabéns pelo teu trabalho, realmente é um diferencial. A gente conhece tantos trabalhos, né, ligados à questão fotografia, registros, enfim, de eventos, mas isso aqui realmente traz um trabalho diferenciado de empoderamento das mulheres, enfim. O seu trabalho é maravilhoso, parabéns, que você, né, tenha cada vez mais sucesso. Muito obrigada. É um prazer estar aqui, que a gente tenha outras oportunidades. No próximo bate-papo, no próximo café, a gente vai estar aqui presente e de repente a gente traz até alguma exposição, algo para as mulheres também conhecer um pouquinho mais. Ok, muito obrigada então. Obrigada. Você acompanhou então empreendedorismo feminino no quadro Mulheres Invencíveis, Clube de Mulheres Invencíveis. Participou aqui com a gente Glaucia da Silva Cosme, ela que é do Estúdio Plural Glaucia Cosme, que teve aí várias informações importantes na questão de fotografia, de eventos, enfim, sites fotográficos. Você acompanhou e você não perca, porque nós teremos mais nesse programa ainda outras divulgações e outras personalidades femininas.